pessoal, sejam bem-vindos à aula 2 do módulo 9. Vamos falar então sobre produtos e serviços. Vou compartilhar a tela aqui para a gente aumentar. Então vamos lá, produtos e serviços. Como que ele entra nessa gestão estratégica, nesse plano de negócios, nesse modelo, enfim, como que a gente insere isso nessa construção da empresa? Bom, primeira coisa que a gente precisa pensar é na descrição desses produtos, desses serviços, de uma forma pormenorizada. Ah, Raquel, o meu cliente sabe o que ele vai vender, o meu cliente sabe o que ele vai fazer, pormenorizada, gente. Características, atributos, benefícios, diferenciais. Por que pormenorizada, por escrito, dever de casa do teu cliente, trazer isso bem delimitado? Porque é daqui que vai sair vários planejamentos, inclusive o plano de marketing. Quando a gente entende quais são os benefícios do produto, quando a gente entende quais são os diferenciais que ele tem ou até que ele pode desenvolver. Então, quando a gente fala em produtos, nós estamos, na verdade, nos preocupando com o cliente e com o potencial da empresa de sanar cada vez mais problemas para esses clientes, entregar mais benefícios e ter maior rentabilidade. Então, toda a análise que nós estamos fazendo aqui, ela é característica para chegar à venda, para chegar à lucratividade da empresa. Então, tudo que a gente constrói, os contratos que a gente faz, os alinhamentos que a gente costura dentro da empresa, eles são nesses sentidos. E aqui a descrição do produto ela é fundamental. Os produtos atuais, qual é a viabilidade que está acontecendo hoje, quais são os aperfeiçoamentos que ele precisa, né? E os produtos futuros, quais são os recursos necessários para desenvolver esses novos produtos ou serviços, quais são os planos que precisam ser traçados para o desenvolvimento desses novos produtos ou serviços. Porque as empresas, elas têm que ter como cultura, como valor enraizado nela, a inovação e a evolução. Uma empresa que desenvolve um produto e para, ela vai parar também, tá? O mercado ele é dinâmico, as necessidades dos consumidores é muito dinâmica, então isso aqui ele é importantíssimo. Advogado que chega para o cliente e trata nesse nível de negócios é que realmente está preocupado com a lucratividade do cliente. Desenvolvimento de produtos e serviços, recursos que tem disponíveis, recursos que serão necessários e precisamos buscar. Então, como que nós vamos organizar essa empresa? Quais são as relações que nós precisamos construir? Quais são os parceiros que nós temos que buscar para levantar recursos necessários para desenvolver esses novos produtos ou serviços? Produção. E aqui, muito micro e pequeno empresário, ele não dá muita atenção para a linha de testes, para a linha de revisão, ele vai fazendo, ele tem necessidades imediatas, mas aqui é o momento de você chegar, parar e botar a cabecinha do empresário para pensar, né? Nós temos que testar, principalmente serviços, gente, de perguntar, o que dá para melhorar, perguntar para o cliente do cliente, o que dá para melhorar, o que dá para refazer, o que dá para entregar melhor. Testar e revisar, testar e revisar. Produção é isso, gente. E depois pensar na questão da distribuição. Quais são os canais que nós vamos desenvolver e quais são os canais de devoluções que nós vamos desenvolver, tá? Então, quando a gente fala de produto, a gente tem que falar de logística também. A gente tem que falar da entrega e da devolução. Principalmente hoje, com a inserção do e-commerce, tem os 7 dias de arrependimento e não tem como se eximir disso. E o canal de devolução, ele tem que ser tão fácil quanto o de compra. Isso está na lei. Então, aqui, quando a gente está planejando toda essa empresa, que a gente está fazendo o plano de negócios, é o momento de fazer nascer essas preocupações, esses canais e essas atividades dentro da empresa. Então, conversar com o cliente sobre o produto ou o serviço que ele oferece é fundamental levar em consideração todos esses pontos aqui. E eu coloquei nesse formato de mapa mental, até constrói-se uma lista aqui, né? Listas paralelas, assim, né?
justamente para isso, para elas serem consultadas, né? À medida que vai sendo, que vocês vão conversando com os clientes, que vocês vão prospectando, que vocês vão trabalhando nessas estruturações, vocês terem aonde se basear. Gente, eu olho e eu reviso e eu volto nesses esquemas, nessas anotações, muitas vezes, porque aqui nos faz lembrar alguns princípios, deixar, né, que quando conversa com o cliente faz toda a diferença, o advogado que consegue conversar sobre esse tipo de assunto nesse nível, né? É lógico que nós não vamos colocar a mão na massa e fazer esse trabalho pelo cliente. Não, nós vamos dizer que é uma preocupação que ele tem que colocar na agenda dele e que ele tem que desenvolver, porque isso vai ajudar em determinados pontos da estruturação jurídica do negócio. Não tem o que fazer se nós a gente pode fazer todos os contratos mais maravilhosos, perfeitos do mundo, a melhor assessoria do mundo. Se isso aqui não estiver em franco desenvolvimento dentro da empresa, não vai resolver. A gente pode fazer a coisa mais perfeita, não vai resolver. Então, deixa eu descompartilhar aqui. Então, gente, essa preocupação e esse nível profundo de análise do negócio é o que vai fazer diferença com o cliente. E na próxima aula, então, nós vamos ver os objetivos empresariais.